para nós também, para absorvermos os ensinamentos que Deus nos traz nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária de manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Maurício Bettinardi, trabalhador aqui na nossa casa, participando das palestras públicas, dos grupos de passe, dos grupos de estudo. É um dedicado trabalhador da causa e um estudioso do que o Kardec nos trouxe. É com muita alegria que nós passamos a palavra a Maurício. Bom dia, é uma grande satisfação e uma responsabilidade estar aqui hoje para estudarmos juntos. Eu peço a Deus, nosso Pai, proteção, a Jesus e aos espíritos trabalhadores dessa casa, espírita Cefã, que nos acolhe. Inspiração, agradeço a prece do Sr. Armando, porque aqui na frente sempre é um pouco difícil, não sei quanto a vocês, sempre é um estresse na apresentação do que a gente prepara, porque é um desafio, a utilidade maior é sempre para quem dispõe, porque talvez seja o mais necessitado. Mas nesse trabalho conjunto, espero que para vocês também seja útil, vai ser, porque tudo que a doutrina espírita nos traz, no esclarecimento do Evangelho, é realmente uma ferramenta indispensável na nossa evolução, nesse nosso trabalho de encarnado, tentar consertar um pouco o desengano do passado. É um assunto que está exposto para o estudo e reflexão desta manhã, será o sexo. E a minha responsabilidade, quando cheguei aqui, ainda se tornou um pouco maior, porque as próximas meses será novamente discutido esse assunto, apresentado, e eu espero que hoje seja um humilde preâmbulo para o próximo mês, quando o nosso companheiro Marcelo Matos irá apresentar o assunto também. O sexo faz parte da lei da atração da matéria nos corpos organizados, que é necessário a reprodução das espécies, senão nós não reencarnaríamos. Mas a utilidade dele ainda se faz maior, porque é uma oportunidade para vinculação social. E no passar das espécies, enquanto ele está governado pelo instinto, ele não sai dos seus propósitos. Mas quando ele se revela no ser humano, que tem o livre-arbítrio, então as coisas ficam um pouco diferentes. Ele pode se degenerar. O ser humano, enquanto primitivo, selvagem, ignorante, ele não se culpa pela prática da poligamia. Mas conforme o ser humano evolui, o senso moral lhe orienta para a vida a dois, com amor e com respeito. E com isso gera-se felicidade nessa relação estável. Ou então, o sofrimento, quando isso não acontece. Quando ele pratica o abuso proposital, ou quando ele opta
por abandonar egoisticamente, retornando à animalidade às vezes. E este assunto e essa dificuldade toda é alvo de especulação filosófica e médica e carece muitas vezes de esclarecimento e de solução. Sendo assim, o que o Espiritismo nos traz? Como ele interpreta o sexo? Surge então, para nosso auxílio, a obra Vida e Sexo, que é um estudo abrangente e filosófico, explicativo, apesar de ter só 100 páginas, mas o seu conteúdo é muito denso. E vou tentar perpassar esse conteúdo. Foi psicografada pelo médico Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que é o guia espiritual do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. O Emmanuel aparece pela primeira vez na codificação espírita, passando a mensagem O Egoísmo, em Paris, 1861, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, o egoísmo. Voltando à obra Vida e Sexo, então, ela tem caráter científico além de filosófico. A primeira edição foi em 1970 e ela leva a uma reformulação do pensamento e uma modificação da postura frente ao assunto, mediante o exercício digno do sexo, respeitando a si próprio e aos outros. Consta de um prefácio de 26 capítulos e ele aborda o sexo no sentido matrimonial, familiar e geral, no sentido íntimo e comunitário, no plano espiritual e no mundo material. Já no prefácio, Emmanuel nos informa que é incontestável, isso em 1970, que os problemas do sexo agitam atualmente vários setores da vida humana. Então, de que forma eles são tratados do plano espiritual para o plano material? E eles foram, então, objeto, com essa preocupação, de estudos no século XIX, porque tinha a previsão de que esse assunto ia gerar muita polêmica, maior ainda no passar das décadas. E hoje não é diferente. A humanidade continua enfrentando más interpretações, maus usos, abusos desse tema, o sexo, virando até tabu. A questão 201 do Livro dos Espíritos pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nesse balanço das qualidades adquiridas na fieira das reencarnações, no nosso caso já são múltiplas. Então o espírito vai revelando no plano físico as tendências como homem ou mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Então, o sexo, através dele fluem forças criativas, como nós já falamos, levam à reencarnação, a reencarnação leva ao lar, o lar leva à família, na família desenvolve-se o afeto e dela parte toda a ideia de comunidade com esse desenvolvimento dos estímulos espirituais. Então seria sem razão e lógico nós querermos abstrair de uma existência o sexo, porque ele é útil para tudo isso.
Então, a abstinência e a sexualidade vai ser considerada pontualmente, mas não seria o natural, pela providência de Deus, da sua sabedoria. Então, nós não temos que pensar que para uma elevação moral nós deveremos nos abster do sexo, porque ele é uma força da natureza. Por outro lado, não podemos pervertê-lo também. Seria um absurdo jogá-lo nessa situação, na aventura apenas, porque daí da libertação nós iríamos para a libertinagem. Então, os seres humanos precisam saber o que fazer com as energias genésicas, como, com quem e para que se utilizam delas. E entendendo a lei de causa e efeito, que tudo que nós praticarmos de errado com relação a nós e aos outros, retornará a nós. Não se dará diferente. Na família, ela tem a função educadora e regenerativa da humanidade. Então, por intermédio da família, a paternidade, aqui, feliz Dia dos Pais, ou a maternidade, são uma oportunidade de elevação espiritual ou de complicação de débitos, se nós não soubermos aproveitar essa chance. Enquanto que os filhos que vêm são um laço que amarra mais ainda a afinidade dos espíritos, da constituição da família. Tudo isso temperado no exercício correto do sexo, assim que eles vêm. Porque a parentela no planeta é um filtro da família espiritual. E nós arraigamos nas vidas passadas a família terrestre. Então vem afetos e desafetos, vem amigos e inimigos, para ajustes e reajustes na família, reconvivendo, poderíamos dizer. É uma fórmula ideal de evolução a família, mas pelo mau uso do nosso livre-arbítrio surgem dificuldades expiatórias na própria família, porque trazemos ao cenário terrestre aqueles mesmos espíritos que se complicaram nas existências passadas. Pedindo licença para o Emmanuel e para o Chico Xavier, uma consideração pessoal. Depois do estudo e da observação que nós temos, não vou dizer por ser médico também, a ignorância da imaturidade espiritual é a menos responsável pelo uso indevido do sexo. É a menos responsável. O espírito primitivo, ele seguia mais pelo instinto. E o sexo tem a sua função. Agora, o uso indevido do sexo se deve mais à perversão das paixões, dos costumes, no egoísmo, no orgulho dos espíritos mais velhos, que somos nós, viciosos e abusivos, patológicos até, na escravidão, no fanatismo sectário, porque algumas religiões colocam ele como pecaminoso, vergonhoso, culposo. Algumas igrejas fazem isso. Por outro lado, existem rituais satânicos também de sociedades secretas envolvendo o sexo. Tem os modismos de época, tem o mercado pornográfico, tem a busca da fama pela futilidade. Existe a manobra das massas pelo gramscismo cultural, principalmente da juventude, alienando os espíritos. Existe a exploração comercial, existe a imposição do poder, existe a prática criminosa. Assim nós nos desviamos da lei natural e complicamos o simples. Retornamos. O namoro. Então, a aproximação de duas criaturas na comunhão sexual começa pelo namoro, geralmente. É uma atração aparentemente fortuita, um doce mistério,
se nós não considerássemos toda a realidade da reencarnação e das afinidades ou problemas de outras vidas. Então, as inteligências que se combinaram antes de reencarnar já partilharam, às vezes, experiências do campo sexual em outras vidas, tiveram problemas de delinquência passional. Claro que pode acontecer também um primeiro encontro pelo magnetismo inesperado. Aí começa uma nova história. Todas essas são oportunidades configuradas no namoro. E diariamente acontecem milhões de encontros nesse sentido na Terra. Só que diminuta é a percentagem de pessoas que sabem conduzir de uma maneira com autoanálise esse instinto sexual. Porque corre mais a libido, né, dominando esse impulso criativo do sexo. No entanto, essa comunhão sexual no prazer sem equilíbrio não vai exonerar aqueles que estão participando dela dos vínculos kármicos daquela ação e reação. O ambiente doméstico, do item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles haja feito. Então o espírito retorna ao plano físico e a criança, na forma de criança, ele vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Contudo, não vai ser fácil ele seguir com esses ideais de meninice, porque a sua família, muitas vezes, a sua equipe familiar já se aglutinou com problemas do passado. Então acontecem desastres sentimentais no lar. Pais que no exato momento deveriam exercer a sua função são imaturos, eles se infantilizam, eles não trabalham do jeito certo na educação dos filhos, abandonam até e estabelece-se um desequilíbrio. Aparece então ciúme, rebeldia, narcisismo, crueldade, tudo isso no seio da família. Por isso que é importante os conhecimentos de reencarnação no lar. Porque o lar tem que ser escola e não um pouso neurótico, onde vão aflorescer moléstias mentais, inclusive, entre os próprios familiares. A energia sexual, a energia genética. Questão 60 do Livro dos Espíritos. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta dos espíritos superiores. Sim, a lei da atração é a mesma para todos. E acrescento ainda, ousadamente, ao livro do Emmanuel, a questão 888A do Livro dos Espíritos. É uma poesia de São Vicente de Paulo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Assim como a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então começa tudo aí, pela sabedoria de Deus. Então, nos seres primitivos, nos primeiros degraus de emoção, de raciocínio, tem todas essas cargas magnéticas, né? Mas que têm potencialidades criativas. Só que aqueles que se demoram intencionalmente nesse nível dos brutos, essa descarga se faz imprudentemente. Eles já deveriam ter evoluído no uso dessa energia. Então isso gera resultados angustiosos em próximas reencarnações, menos felizes, para que ele aprenda como carregar, sem prejuízo a si mesmo e aos outros. Então, conforme o espírito vai evoluindo, ele começa a ter discernimento e responsabilidade na aplicação do sexo, porque ele controla isso através dos seus valores morais.
Uma coisa até que pode parecer demodê, careta, porque isso já é uma outra tipo de condução do caso. Mas esse seria o valoroso, a nossa melhora. Porque o sexo serve à formação das formas físicas, mas também na criação de obras beneméritas, porque é essa aproximação entre os espíritos que leva eles a construírem coisas além da matéria. E essa é a nossa função. Então nós passamos da poligamia, temos que passar por reparações de aprendizagem pelo seu mau uso, ficamos fatigados desses experimentos dolorosos, recolhemos o fruto amargo da delinquência e do desespero que estabelecemos para nós e para os outros, e acabamos reconhecendo na monogamia o caminho certo das manifestações afetivas. E daí acabamos afinizando e encontrando o parceiro ou a parceira ideal que nos leva ao equilíbrio e que nos melhora as forças e que faz nos melhorar também. Então, em nenhum momento cabe desprezar, subestimar a energia sexual, porque ela verte da natureza para esse tipo de finalidade. O compromisso afetivo, no item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes o ser humano se mostra impotente diante das falsas verdades e da paixão. E a afeição é orientada de uma maneira errada. E quando esse compromisso se transforma em zombaria, escárnio, em abandono, nós cobrimos um mundo de vítimas, de agressores e de agredidos. Difícil depois descobrir onde está a ponta do novelo, porque acabam sendo impelidas criaturas nobres em angústia, em criminalidade até, por se verem desprezadas e abandonadas. Porque um parceiro fugiu ao seu compromisso, abandonou, lesou o outro na sustentação do seu equilíbrio, e cria-se uma ruptura naquele voto de confiança que fez-se entre dois seres, de alma para alma. E o parceiro prejudicado, se ele não tiver condições de autodefesa, ele acaba caindo num descontrole que pode levar até a delinquência. E todos esses erros voltam ao agressor, como a gente falou, num futuro de conflito, de frustração, vindo reencarnações para aprendizado. Nunca lesamos outrem sem nos lesar também. A justiça divina não poupa, não poderia poupar os contraventores da lei do amor. E veremos no desenvolvimento ainda que todos nós devemos ser contraventores da lei do amor, um momento ou outro, pelo mau uso, pela nossa indisciplina. O casamento, questão 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei natural ao casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade, desde que ele seja exercido com responsabilidade recíproca. Nos planos superiores, os espíritos se afinizam de uma maneira automática, incontestável, espontaneamente. Na terra do futuro vai ser assim. Vai ser esse o princípio. Já existem casos, nós sabemos, nós vemos. Isso nos ressalta como exemplo no planeta, nesse atual estágio, de casais que se formam e que se mantêm unidos, mesmo sem convívio sexual, de uma maneira muito mais forte, e constroem juntos obras grandiosas. Será assim no futuro? Agora, quando essas obrigações mútuas não são respeitadas, geram-se dolorosos resultados, repercussões na sua consciência, e vêm os débitos nas próximas encarnações. Milhões de uniões que acabam tendo caráter expiatório, porque os espíritos têm que se reencontrar e passar limpo essa sua história errada.
Sobre o divórcio, o item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo nos informa que o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Porque é uma união que não foi feita baseada no amor, então ela acabou sendo constituída de uma maneira frágil. E muitas vezes o divórcio é uma solução para que as coisas não fiquem piores. Não é contra a lei divina, pois que apenas reforma o que os homens hão feito sem levar em conta a lei do amor. Só que nós temos que partir do princípio que no atual estágio em que estamos nesse planeta, quase não existem uniões conjugais ao acaso mais. Nas múltiplas reencarnações que nós já compartilhamos. Então a gente não, a princípio, não deveria facilitar o divórcio. Deveria trabalhar, reconfortar, reanimar os irmãos envolvidos nesses casamentos de provação, para que não se separem. Para que vejam que não podem continuar, se não podem, para cada um se melhorar. Porque esse seria o momento de tentar relatar os atos, os laços. Só que a sabedoria divina, ela não impõe a violência em que um dos cônjuges sofra uma espécie de escravidão, porque tem violência, né? O espírito, quando ele volta, ele acaba se tornando novamente cruel. Ele começa a repetir todos os seus erros das outras relações. E sempre um parceiro acaba sendo mais prejudicado. Ele acaba tendo essa oportunidade de interromper transitoriamente esses compromissos que ele abraçou. Ele programou esse casamento difícil antes do reencarno. Eles programaram. Foram parceiros de erros do passado. Só que quando vem, nós esquecemos, e essa união se torna difícil, um deles se sente desencorajado em se modificar. Então aquilo, vem o menosprezo, vem o desrespeito, vem a deslealdade, e um dos cônjuges não suporta. E vai até os seus limites de resistência. Ou o esposo, ou a esposa. E tem que se valer do divórcio como medida extrema contra até o suicídio, ou o homicídio. Ou outras condições que vão complicar ainda mais a sua contabilidade espiritual. Então, nesses casos, quando não há mais jeito, o divórcio surge como uma bênção necessária. E até uma aprovação de que tente levar a sua vida com outro companheiro, com outra companheira de uma maneira digna. Porque a escravidão não vem de Deus. A tortura, né? Então temos que respeitar a livre escolha. Concede-se assim ao casal uma moratória. Porque far-se-á indispensável o reencontro entre eles. Nas condições de marido e mulher, ou então na família, como nós veremos aqui. Através das desvinculações. A união infeliz, nas ligações terrenas. Podemos encontrar grandes alegrias, mas também somos às vezes habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Então, o companheiro ou a companheira na vida íntima são os reflexos de nós próprios. A jovem noiva amanhã poderá ser a mulher transformada, mas em existências já transcorridas, ela foi vítima de nós mesmos, pela nossa deslealdade, em consequência, e se transformou numa mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora relevar e retificar. Do lado do rapaz atraente, depois se tornará um homem cruel e desorientado, porque em existências passadas ele já foi também vítima da mesma mulher, desregrada ou caprichosa, que lhe desfigurou o caráter, né? Virou um homem vicioso e fingido, né?
que agora cabe à esposa tolerar e reeducar. Porque os espíritos do lado de lá não tem sexo. Aqui usam essa vestimenta e essa opção. Só que usaram em outras oportunidades, de maneira errada, o livre-arbítrio e criaram esses resultados. Então, a união supostamente infeliz, os casamentos expiatórios de provação, são um educandário para nós nos quitarmos perante a lei de causa e efeito. Mas tem os filhos. No item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo, mas cumpre aos pais, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Aí que está a responsabilidade da paternidade e da maternidade pela educação. Então, no caso do divórcio, há mais essa reconsideração. Claro que ele tem o direito de restabelecer a sua vida íntima, uma nova oportunidade porque não deu certo. Mas se foram gerados filhos, as próprias leis naturais rogam ampará-los. Principalmente se eles não chegaram ainda na puberdade. Então, o parceiro que está largado no desprezo, que faça ainda um esforço e faça uma revisão, se ele também não colaborou com essa falência do casamento, e entre eles chegue no entendimento de perdão, de autoconvivência, de convivência entre os dois, a reciprocidade nessa troca, esquecendo faltas, superando e sublimando. Sublimando. Essa palavra vai aparecer novamente ainda, muitas vezes. Porque nós não podemos acusar, né? Porque os virtuosos de hoje podem ter sido os falidos de ontem. E os filhos estavam contando com essa oportunidade, que são espíritos que tinham a chance de se melhorar nesse novo convívio. Muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mais largo mar da experiência. É como se fosse uma viagem mesmo, a dois, ou mais, dependendo da família. E aquela esperança se transforma em trabalho. Aquela conjunção corpórea natural, fácil de concretizar, passa a ser assim, aquele casamento em espírito, do dia a dia. E aparece nos outros espíritos também, na forma dos filhos, às vezes mais vinculados ao pai ou à mãe. Eles estavam contando com isso. Uma chance de todos se reafinizarem. É comum observar que o casamento promissor, onde a festa foi muito bonita, logo depois de algum tempo, se torna uma confusão. Revela-se empecilho dos cônjuges no ramerrão, na rotina do cotidiano. Aparecem conflitos, moléstias, desníveis, falha de formação, temperamento. Tudo isso no dia a dia aflora. Então, muitas vezes a mulher casou esperando encontrar no marido a figura do pai, ou o homem que cobra a continuidade da mãe, né? Então são desajustes, inadaptações que ameaçam a estabilidade desse convívio. Claro que nessa hora, técnicos como médicos, psicólogos, amigos, conselheiros são muito úteis. Mas de uma maneira muito mais ainda importante é o reconhecimento do princípio reencarnatório. Porque isso leva as pessoas a pensarem, a perdoarem e persistirem no convívio entre elas. Se agarrem naquele ponto em comum que tinham no noivado. As esperanças e os votos que foram colocados. Tolerância e perdão. Questão 939 do Livro dos Espíritos.
Só vivendo realmente com a pessoa idealizada no namoro que você poderá apreciá-la. Tanto assim, que em muitas uniões que a princípio pareciam que não iam dar certo, com o dia a dia do convívio, se transformam em amor. Então, cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Só que aparece muitas vezes o tédio no dia a dia do casal. Existe aquela tendência da traição, isso já vem do passado, da poligamia. Ou então existe uma pessoa que está interferindo na relação dos dois, se insinuando, sendo um fator de provocação para a traição. Por isso é importante nós sabermos da reencarnação. Perdoarmos até esse irmão ou irmã infeliz que está de alguma maneira se oferecer, mas e ser um intruso nessa relação do casal. Mas isso não acontece só da parte dele ou dela. Nós sabemos, no princípio, que nós permitimos ou atraímos também esse tipo de assunto, de oportunidade. Então temos que nos apoiar reciprocamente, perdoar quem possa estar sendo um pouco intruso e continuarmos nos entendendo. As vinculações, no capítulo 8, no item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala: os que encarnam uma família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se expressam numa afeição recíproca na vida terrena. Então, esse trabalho biológico e numerosos milênios de construção do ser na filogenia, a criança demonstra toda essa história e ela já, quando chega à puberdade, aflorescem nela todos esses impulsos sexuais. São arrastamentos que podem se dirigir aos ascendentes paternos ou maternos, revelando tendências do passado. Então, muitas vezes as filhas propendem mais para os pais, os filhos para as mães. São os princípios de causa e efeito. Às vezes há um embaraço nas relações poligâmicas do passado. São os complexos daí da personalidade infantil. Isso Freud já explicou, nós sabemos através da psicologia terrena. Mais uma vez, a educação da criança se faz muito importante conhecendo a reencarnação, a reformulação e a melhora intelectual e moral dos filhos. As desvinculações. A desvinculação entre os que se amam com a necessidade de sanar os enganos e erros do amor assume habitualmente na família o aspecto de uma cirurgia psíquica. Como que é isso? Então, às vezes a personalidade materna ou materna traz remanescentes de grandes afeições desequilibradas, menos felizes, com espíritos que vêm como seus filhos agora. Então aquela libido, o instinto sexual, se transforma em energia psíquica, que faz com que na carícia dos pais exista esse componente. É claro que não é sempre assim que os filhos aparecem no lar, mas tem pais e mães que sofrem quando tem que entregar um filho, uma filha, para um casamento. Ficam interferindo até depois do casamento. Não deixam que eles vivam a vida deles. É que eles estão vinculados de outras vidas. A necessidade de ter uma desvinculação é uma oportunidade que o pai, que a mãe tem de se melhorar também, e esse relacionamento com esses espíritos outros, que agora são dos seus filhos. Então, os pais, sempre que respeitam a necessidade das resoluções dos filhos, e apoiam até, e ajudam, e não ficam boicotando, alcançam a vitória sobre si mesmos, e se melhoram para a imortalidade. As aversões, no item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os que encarnam uma família também podem ser completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, servindo de provação. Então, todas as reações negativas, culpas, remorsos, vinganças, vêm desse passado.
até patologia da mente. Nós temos registros policiais de infanticídios, onde pai, onde mãe, ou onde ambos, acabam cometendo crimes, assassinos dos próprios filhos, assim como existem também os parricídios, ou os patricídios, os filhos acabam eliminando os pais. E esses espíritos que acabam escapando daquela encarnação, eles não vão para o céu ou para o inferno teológico, eles ficam perto daí, obsidiando daí. Aqueles que foram, de alguma maneira, os causadores daquele fim trágico, fim material, que eles continuam. Eles tinham a promessa de se acertarem porque já eram inimigos do passado, e houve isso, e se transformam em obsessores, até que uma nova oportunidade eles reencarnam no seio da própria família para haver um entendimento, uma reconciliação perante as leis do universo. Então é muito importante que os espíritos, os pais, as mães, vejam nas suas aversões dos seus filhos uma oportunidade de superação, de educação, para que esses espíritos cresçam reajustados. Uma oportunidade enquanto filhos. Aí tocamos no assunto abortos, que não deixa de ser um crime. Questão 258. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta. Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque está tirando a oportunidade dessa criança de reencarnar. Está impedindo uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então são marginalizadas as relações sexuais e, com um conforto próprio, querem se livrar do produto daquela relação, através do aborto. E justamente esses filhos vieram para unir aqueles seres numa família, onde seria uma oportunidade, porque houve até um planejamento anterior, com antigos companheiros de aventuras infelizes. Só que anestesiamos a consciência e o coração, alimentamos o egoísmo, queremos nos livrar daí. E vem aí a oportunidade do aborto, que é uma infelicidade pela lei da causa e efeito, é mais comprometimento ainda para o futuro. E esses espíritos que são de alguma maneira impedidos de vir se tornam obsessores, se tornam às vezes uma causa de sofrimento maior até como obsessores do que se tivessem vindo como filhos difíceis. Seria preferível que tivessem encarnado. Eles iam acabar se trabalhando, se melhorando. Então, pais e filhos, no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Então, os genitores, eles têm que considerar o amor aos filhos, mas os filhos aos pais. Então, nunca a agressividade dos filhos pode ser exercida contra os pais, assim como o abuso de autoridade dos pais contra os filhos. Os filhos também não podem acusar os pais das suas dificuldades, porque eles mesmos pediram aquela oportunidade reencarnatória naquele local, naquela família. O amor livre. Questão 701 do Livro dos Espíritos. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia, já fala Emmanuel, é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, se houver essa liberação das relações sexuais, como existe essa tendência, inclusive cada vez maior, se deixa de lado a responsabilidade. Começa a tratar as consciências como se fossem coisas. As pessoas não têm que aceitar também a escravização. Então elas acabam não conseguindo permanecer daí, se submetendo a alguém que não as respeita. Ou a liberação por parte de todos, de ambos os lados, vira licenciosidade, devassidão e mais complicação no futuro. Existe a oportunidade assim, de que o autor ou autora do uso, do abuso, se torna um violador de almas. Prejudica toda aquela harmonia
para o amanhã. O controle sexual, no item 4 do capítulo 5 do Evangelho, interrogue friamente suas consciências, todos os feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida, repontem a origem dos males que os torturam e verifiquem se eles não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então existem os brutos que convivem de uma maneira animalesca, e existem os espíritos já melhorados que entendem de outra maneira. E vão saindo então da poligamia da promiscuidade para aquele convívio já mais espiritual. E existe o controle sexual pela contenção dos seus apetites, daquela tendência às vezes à traição, à poligamia. Agora, a educação sexual, quando apresentada aos espíritos mais embrutecidos, é um pouco ineficaz. Ela se torna mais útil em quem já entende isso. Seria esse o seu objetivo maior. Então, urge evitar arrastamento para a aventura, porque nós estamos comprometendo a segurança do próximo, não estamos protegendo ele. Estamos envolvendo ele em mais confusões ainda. A homossexualidade ou homoafetividade e a transexualidade são perfeitamente compreensíveis à luz da reencarnação. Por quê? Já foi falado na primeira questão. Através de milênios, o espírito passa por imensa fieira de reencarnações, ora como homem, ora como mulher. Então, o que se dimensina é o fenômeno da bissexualidade. E essa individualidade em trânsito da experiência por exemplo, da experiência, várias reencarnações como mulher, precisa vir como homem. É claro que ele vai trazer todas aquelas configurações femininas, mesmo sendo um corpo masculino, e vice-versa. E ele vem, às vezes, não para recuperar erros do passado, mas vem com outros objetivos, com outras obrigações. Né? Claro que existem casos em que o espírito abusou, como homem, da mulher, e acaba vindo em outra situação para sentir o que ele fez passar. No programa Pinga Fogo, o Chico Xavier, em uma entrevista histórica da TV Tupi, extinta, no ano de 1971, um ano após esse livro, indagou-lhe Almir Guimarães: Chico, tem aqui uma pergunta. Como se explica o homossexualismo e a perturbação, ou com outro assunto ainda, não que sejam iguais, no comportamento sexual ao entendimento com espíritos amigos, e notadamente com Emmanuel, o autor espiritual do livro em questão? O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como questões da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores do comportamento da homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que no futuro sofrerá o assunto profundas reformulações à luz da ciência e da interpretação psicológica. Porque há espíritos que vêm para procriar e há espíritos que vêm em condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Ele coloca uma parte aqui: não nos referimos aos problemas de desequilíbrio, aos problemas da chamada viciação nas relações humanas, que pode acontecer também na relação heterossexual, não só na homossexual. Estamos nos referindo a condições da personalidade reencarnada, com conflitos, que vêm às vezes como alma em prova, mas também vêm às vezes como uma tarefa específica. E ele deixa assim: nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade, que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito. E ele ainda fala: se as potências dos 5 sentidos, se as potências nas mãos, nos pés, são para a educação, para o rendimento do bem, para nos reencaminhar para a luz de Deus,
Seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Voltando ainda ao livro, fechando quase, no fim. Adultério e prostituição. Do item 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É curioso notar que Jesus, se tratando das faltas de queda no domínio dos espíritos, haja escolhido aquela da mulher em falha de sexo para pronunciar a sua inovigável sentença: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, no rol das deserções, dos delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de uma maneira encravada em todos os seres humanos, que nós falamos no início. Todos nós devemos ter escorregado nesse assunto. Pessoa alguma na Terra talvez escapou. E desses problemas todos, temos por feridas no organismo da coletividade o adultério, que no futuro será mais como patologia da alma, e a prostituição, mercado afetivo. O adultério e a prostituição ainda permanecem na Terra por instrumentos de prova e expiação, assim também como as doenças sexualmente transmissíveis, onde alcançam os espíritos envolvidos até na mesma encarnação às vezes. Quando toda criatura for respeitada no seu fórum íntimo, isso deixará de existir. Os conceitos de adultério e prostituição serão cada vez mais raros. A chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Abstinência e celibato. Na abstinência, agindo por amor, há uma, vamos dizer assim, uma doação do seu corpo para outras finalidades, sem ligações sexuais, se canaliza para outros objetivos. Trata-se de uma sublimação. Claro que existem aqueles espíritos que vêm de uma maneira induzida ou obrigada à abstinência. Aí uma questão de expiação. Sanar em erros do pretérito, pesadas disciplinas. Apesar que todos os abstêmios de emotividade sexual, voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, né? E eles têm sonhos, têm desejos que tentam se omitir, são tentados e muitas vezes escorregam e caem, porque não é fácil sublimar, transferir toda essa energia para o de natureza espiritual. Aqui é um resumo de tudo, não se assustem, mas não dá para tirar as palavras daqui. Do item 11, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. São duas violências, tão insensatas uma quanto a outra, e entre elas formiga uma numerosa tribo de indiferentes. Onde está então a sabedoria? Vem o Espiritismo, que nos demonstra as relações entre o corpo e a alma, dependência mútua. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induz a cometer. E ele põe aqui um exemplo, pelas quais ele é tão responsável, o corpo, quanto o cavalo, mal dirigido nos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se quiser modificar só o corpo e não diminuir como egoísmo, como orgulho, não melhorar a prática da caridade? A perfeição está toda nas reformas porque fizeres passar o vosso espírito. Então o trabalho está todo no espírito. Nós temos essa herança das experiências sexuais vividas e temos que transformar esses impulsos genésicos em uma ferramenta para a nossa melhora, essa carga erótica. Então há os espíritos sublimados que superaram isso. Outros estão bloqueados no seu exercício, uma vida condenada a serem, de alguma maneira, anestesiados nesse assunto, por expiação. Então, diante do sexo, nós não estamos diante de um desfiladeiro. É uma fonte viva de energias, que nós temos que utilizar por bem. E na religião, dar-se ao fato de isentar alguém dos impulsos e inquietações simplesmente porque se tornou um religioso? Naturalmente, Deus dispensa a eles todas as tentações do sexo porque ele se transformou num ministro religioso.
ele continua tendo instinto, e para ele chegar à razão, pela razão e angelitude, ele tem que se sublimar. Então não existe uma extinção automática dos estímulos só porque ele optou pelo serviço da fé. Ele tem que lutar contra isso. Existem exemplos dignos nas religiões de espíritos que conseguiram isso. Mas, no entanto, o grande número de obreiros das ideias ou dos ideais religiosos, inclusive os médiuns, reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldades, estão sempre tentados o tempo todo. Inclusive alguns têm até tendência a desvarios, ficam criminalizando, julgando, acusando os outros que têm até uma convivência normal e digna. E surgem então incidentes menos infelizes de vermos religiosos em experiências emotivas muito mais complicadas e deploráveis do que aquelas que eles ficavam apontando nos outros. Não conseguiram sublimar. Finalmente, a margem do século exorta-nos Emmanuel, companheiro da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação, porque todos nós somos espíritos em aperfeiçoamento. Temos um passado multimilenar, com tramas tecidas nas sombras, muitas vezes, nesse assunto, inclusive. E estamos ainda muito longe da nossa meta alcançada. Então, temos que calar as nossas acusações, das culpas alheias. Nós não sabemos qual a nossa responsabilidade naquele assunto. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos o assunto nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência forçada, mas emprego digno para o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle. Disciplina é que eu mando, né? Não impulso livre, mas responsabilidade. E fechando, diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento, e em coração também, no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inevitável de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Maurício pela mensagem que nos trouxe nesta manhã, um tema bastante complexo, mas ele trouxe aqui com bastante lucidez e facilidade de raciocínio. Nosso muito obrigado ao Maurício por ter aquecido o nosso convite e pela mensagem que nos trouxe nesta manhã. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo. Estará a cargo da nossa companheira Márcia Abílio, trabalhadora aqui da nossa casa e também da União Regional Espírita. Fica então o nosso convite. Encerrando nossa reunião desta manhã, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que tivemos de nos reunir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana.